a consagração e a santificação do sacerdote Arão e seus filhos para ministrarem no tabernáculo. Colocava-se sangue na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 29. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento para deixar o seu like, para se inscrever no canal. Compartilhe também no grupo da família. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa já é a segunda vez que nós lemos a Bíblia toda. E você é convidado a ler comigo. Estamos lendo o livro do Êxodo. Vamos ler hoje o capítulo 29. Voltando aqui, capítulo 29, para a glória de Deus. Vamos lá? Começando a nossa leitura. Aqui uma foto do sacerdote Arão. Seria mais ou menos assim, diante do candelabro para ministrar perante o Senhor. Isto é o que lhes hás de fazer, Deus está falando com Moisés, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, ou seja, para que se possa ministrar no santuário. Primeiro, o ministro tem que ser santificado. Isso não muda nunca. Para o ministro hoje se apresentar diante da igreja, primeiro ele tem que se santificar ao Senhor. E assim era feito na antiga aliança. O sacerdote Arão seria santificado com seus filhos dessa forma. O pão ázimo e os bolos ázimos amassados com azeite e coscorrões ázimos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Aqui está dizendo como será essa oferta de consagração dos sacerdotes. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Essas cerimônias de lavagem com água eram chamadas de abluções. Existe oblação e ablução. Oblação é um sacrifício e ablução ou abluções eram banhos cerimoniais, como esse aqui, que Arão e seus filhos irão fazer, lavados com água. Depois tomarás as vestes, água significa a palavra, ressaltando aqui que lavar-se com água. Hoje, os sacerdotes da nova aliança, nós devemos ser primeiramente lavados com a água da palavra, para depois ministrarmos aos outros. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. Bem, ontem nós explicamos como foi feita essas vestimentas, né? Como foram feitas, e cada detalhe, desde o cordão, das ombreiras, o peitoral. Agora chegou o momento de Arão vestir. Aqui é a forma como ele deve vestir. E a mitra era a coroa, porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. De onde vem o Salmo 133, que diz: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Fala nisso, pastor Jonas está um pouco barbudo hoje, para ver se eu fico igual a Arão. Sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar os seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, e Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Então é um estatuto perpétuo para Israel. Os levitas são os ministros, os sacerdotes da antiga aliança.
E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Aqui vai relatar um cerimonial de consagração para que os sacerdotes estejam prontos para ministrar. E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. A porta. Lembrando que tudo aqui é simbolismo, Jesus é a porta. Depois tomarás do sangue do novilho, Jesus também é o cordeiro, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás sobre a base do altar. Tudo simbólico, né? Assim como o sangue de Jesus é aspergido sobre o altar. Versículo 13 diz assim: também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. A gordura era assada, né, queimada no lugar, mas o restante era fora do arraial, o esterco e a pele, porque era sacrifício pelo pecado. Versículo 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar em redor. Bem, o outro colocou sobre as pontas do altar. Agora, sangue também ao redor do altar. E partirás o carneiro por duas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Parabéns, Jeová, porque o Senhor tem boa preferência. Só quem já sentiu o cheiro de um carneiro assado sabe o que é isso. Queimarás todo o carneiro sobre o altar. Eu não conheço uma carne mais cheirosa do que a de carneiro, né? Os irmãos que já participaram, né? Quando concluiu quando concluímos a primeira fase dessa live, nós ganhamos aí 3 carneiros lá do Tauá e, e foi uma oferta de sacrifício ao Senhor. Estava cheiroso, estava bom demais. Então, Deus aceitava aquilo como cheiro suave, era uma forma de sacrificar, de oferecer pelos sacerdotes um sacrifício suave ao Senhor. Cheiro suave. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Sempre Arão e seus filhos colocando a mão sobre o que é sacrificado. E imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre as pontas da orelha direita de Arão. Ok? E sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares. Isso aqui, os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. As coisas de Deus é sempre da direita, né? Os que estão na direita, os que estão à esquerda. Então, é mistério aqui. Ó. Orelha direita, polegar direito da mão e polegar direito do pé. Versículo 21. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes também seus filhos. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas
e o redenho do fígado e ambos os rins, com a gordura que houver sobre eles, e o ombro direito, porque o carneiro é carneiro das consagrações. Eita glória! De cerimônia, hein? Direito, orelha direita, polegar direito do pé, ombro direito do carneiro. Isso tudo era oferta. E o que é interessante aqui no versículo anterior é que, além do sangue, o azeite da unção era espargido sobre o sacerdote. Que coisa gloriosa, né? Além de sangue, o azeite da unção caía sobre eles também. E um pão e um bolo de pão azeitado e um coscorrão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás ao Senhor. Então o negócio era pentecostal, ok? Nada de muito parado. Amém. Não. O negócio lá era, entendeu? Aqui, ó. Já era pentecostal o negócio. Com movimento oferecerás perante o Senhor. É com movimento, ok? Eu não gosto de nada lerdo, nada devagar. É com movimento, é apressado. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, é oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das suas consagrações, que é de Arão, e com o movimento oferecerás perante o Senhor. Isso será a tua porção. Tem uma porção que ele oferece, tem uma porção que ele tem direito de comer. Mas o negócio é com movimento. Eita mistério. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e seus filhos. Eita glória! Uma parte consagrada e outra era para os sacerdotes comer. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. Nós temos aqui sangue, azeite e vestes preparadas, santificadas para os sacerdotes. 7 dias as vestirás. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Esse era o período, então, de ministração. Quando alguém entrasse, substituindo Arão, também deveria entrar 7 dias vestido com essas vestes. E tomarás o carneiro das consagrações e o cozerás a sua carne no lugar santo. Tinha que ser preparado ali, não em qualquer lugar, no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Uma espécie de ceia de comunhão, eles tinham direito. Parte da oferta era oferecida ao Senhor e a outra eles comiam em sacrifício. E comerás as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, que sobejar queimará com fogo. Não se comerá o que é santo. Opa! Então nós não podemos pegar o pão que foi consagrado para a ceia e depois comer. Nós devemos queimar ou incinerar. É isso? Não. Não é isso. Porque a ceia é um memorial, tá? Diferente desse sacrifício de Arão, a nossa ceia, né? Chamada pela Igreja Católica de Eucaristia, a ceia do Senhor. Eu gosto mais do termo ceia do Senhor do que santa ceia. Santa ceia é mais ligado ao catolicismo. Nosso termo
evangélico, é mais ceia do Senhor, ela é memorial. Então, não precisamos dessa prática do Antigo Testamento. Aqui, o que sobrava, como era consagrado, somente o sacerdote podia comer, eles queimavam. Na Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes e todos nós podemos comer. Nós só não servimos às crianças porque elas não sabem o que é participar. E Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Criança não tem condições de se examinar, por isso não participa da ceia. Versículo 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Não era fácil, não. Durante 7 dias. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Está sendo santificado Arão, seus filhos e o próprio altar, o ambiente, o tabernáculo. Ou seja, além daquele cordeiro, o carneiro que nós vimos também, todo dia era sacrificado um carneiro durante esses 7 dias. 7 dias farás expiações pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Opa! 2 cordeiros de 1 ano, continuamente. É sacrifício da manhã e sacrifício da tarde. Um era 9 horas da manhã, hora terceira, e outro 3 horas da tarde, hora nona, a hora que Jesus disse: está consumado. Jesus era cordeiro da manhã e cordeiro da tarde. Ele começou a via cruz às 9 da manhã, horário do cordeiro da manhã, e disse: tetelestai, está consumado, às 3 horas da tarde, hora nona. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde, 9 e 15 horas. Com um cordeiro, a 10ª parte da flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e pela libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrei, para falar contigo ali. Aleluia. Naquele local que Moisés levou o povo ao encontro do Senhor, Deus está dizendo: eu quero que aqui fique celebrado, na porta do tabernáculo, esse nosso encontro, essa nossa aliança para sempre. 43. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, e também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Aleluia. Cerimônia linda, né? Que consagração linda. Sangue aqui na orelha, sangue no polegar direito e no polegar direito do pé direito, tudo direito. O ombro direito do carneiro, e assim era a cerimônia de consagração. Além disso, eles tomavam também banhos antes e depois eram ungidos com azeite. Glória a Deus. Eu quero indicar para vocês a Bíblia Palavra-Chave, é uma Bíblia abençoada, para você ter como Bíblia de estudo. Tem aí na descrição do vídeo o link, se você quiser adquirir. Nós vamos seguir esse mesmo cronograma e vamos ler a Bíblia toda novamente, em nome de Jesus. Hoje nós lemos Êxodo 29. Peço que você compartilhe aí no grupo de família. Peço que você mande para os seus irmãos e amigos. E vamos, mais uma vez, ler a Bíblia toda. Pai, eu quero orar pela vida do teu filho e dedico esses 20 minutos para ouvir a tua palavra. Abençoe também a nação brasileira e abençoe Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém.
Boa tarde, paz seja convosco.